Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. Olá, seja muito bem-vindo em nosso canal Malhete. Que bom ter você por aqui. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e acionar o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. E vamos ao artigo. A expressão era vulgar e o calendário maçônico. Autor: Rogério Alegrossi. Desde os idos mais antigos a humanidade utiliza-se de certos referenciais para delimitar um determinado espaço de tempo. Os astrônomos servem-se de acontecimentos naturais ou fenômenos a que se referem os seus cálculos, como as revoluções da Lua, os equinócios e solstícios, os eclipses e a passagem dos cometas. Os cronologistas e historiadores servem-se também de certos acontecimentos que tiveram influência sobre o gênero humano. Designam-se as épocas enunciando os fatos notáveis a que se referem: criação do mundo, fundação de Roma e o nascimento de Cristo, entre outros. Primitivamente, os tempos eram calculados em gerações. A Bíblia, por exemplo, conta 10 gerações antes do dilúvio e outras 10 depois do dilúvio. Já segundo Heródoto, grego considerado pai da história, e a maior parte dos autores da época, 3 gerações correspondiam a 100 anos. Posteriormente, possivelmente no século VIII, introduziu-se o uso das eras, que consistiam no número de anos civis de um povo que decorriam desde uma época notável, tomada como ponto de referência, e que dava o nome à era dotada. Quanto à etimologia da palavra era, é um tanto controversa. Alguns indícios apontam que teve sua origem na Espanha e, acredita-se, ser a contração das iniciais a era encontradas nos monumentos antigos e que significam Annus Erat Regni Augusti, era o ano do reinado de Augusto, ou Abes Ordio Regni Augusti, que significa do começo do reinado de Augusto, pois os espanhóis iniciaram seus cálculos a partir do período que o país ficou sob o domínio de Augusto. Outros dizem derivar da palavra latina as, aeris, bronze, porque das medalhas e moedas desse metal se deduzia a data do acontecimento notável que serviu de começo a uma série de anos. As palavras era e época têm certa relação entre si, mas contudo são bem distintas. Era é o número de anos decorridos desde certo acontecimento notável. Época é o momento desse acontecimento. De todos os marcos de início que se poderiam escolher, nenhum seria mais apropriado e natural do que o próprio começo do tempo, isto é, o instante do ponto de partida da primeira volta da Terra em torno do Sol, no princípio do mundo. Todos os povos tomariam este instante, se tivesse sido possível determiná-lo. Não o sendo, cada povo adotou, como já dissemos, uma era. A dos judeus funda-se na criação do mundo, segundo o Gênesis. A dos antigos romanos, na fundação da sua capital. A dos gregos, no estabelecimento dos Jogos Olímpicos. A dos egípcios, na ascensão de Nabucodonosor, primeiro rei da Babilônia, ao trono daquele império. A dos cristãos no nascimento de Cristo. Já a expressão vulgar tem origem no latim vulgaris ou vulgus e primitivamente significava pessoas comuns, ou seja, aqueles que não são da realeza. Isto pelo menos até meados do século XVI, quando a palavra vulgar passou a ter o significado de algo grosseiramente indecente. Foram os judeus, no entanto, que substituíram o antes de Cristo e o depois de Cristo por antes e depois da era vulgar. Como a era cristã, sob a denominação de era vulgar, é a mais empregada, serve de termo médio e de comparação com as outras, as quais podem se classificar em eras antigas, as anteriores à era vulgar, e eras modernas, as posteriores. A era vulgar, portanto, designa o calendário gregoriano mundialmente adotado. Para entender como a expressão era vulgar passou a ser empregada na maçonaria, é preciso lançar mão do calendário maçônico.
O primeiro ano do calendário maçônico é o ano da verdadeira luz, Anno Lucis em latim, ou simplesmente VL ou AL, como empregado na datação de antigos documentos maçônicos do século XVIII, e interpretado como Latomorum Anno ou, como no texto original em inglês, que serviu de base para esta pesquisa, Age of Stonecutters, que significa a idade dos cortadores de pedra. A determinação do ano da verdadeira luz teria sido com base nos cálculos de James Ussher, um bispo anglicano nascido no ano de 1581, em Dublin. Ussher havia desenvolvido um cronograma que começava com a criação do mundo segundo o livro de Gênesis, que precisou ter ocorrido às 9 horas da manhã do dia 23 de outubro de 4004 AC, com base no texto maçotérico, texto em hebraico que deu origem a vários capítulos da Bíblia, ao invés do Septuaginta, antiga tradução grega do Velho Testamento. Neste contexto, James Anderson fez constar em sua Constituição de 1723 a adoção de uma cronologia independente da religião, pelo menos no contexto britânico da época, com o objetivo de afirmar, simbolicamente, a universalidade da maçonaria. Foi aceito, portanto, que o início da era maçônica deu-se 4.000 anos antes da era comum ou vulgar. Nota-se o que parece ser um pequeno arredondamento de 4 anos entre os cálculos de Ussher e o que foi adotado nas constituições de Anderson. O ano maçônico tem o mesmo comprimento do ano gregoriano, no entanto, começa em 1º de março, assim como o ano juliano, que ainda estava em vigor quando da redação das constituições de Anderson. No calendário maçônico os meses são designados pelo seu número ordinal. Assim, 1º de março de 2011 da IV seria o dia 01 do mês 01 do ano de 6011 da VL, segundo Anderson. Se por um lado existem claras referências nas constituições de Anderson a eventos calculados segundo a regra que citamos, por outro tal prática parece não ter sido adotada como regra geral. Os antigos maçons dos ritos de York francês adicionavam 4.000 anos à era vulgar, conforme as constituições de Anderson. No entanto, maçons do rito escocês antigo e aceito utilizavam o calendário judaico, adicionando 3.760 anos à era vulgar. Já os maçons do Arco Real utilizavam-se da data de construção do Segundo Templo, ou 530 anos antes da Era de Cristo. Qualquer que seja o motivo que tenha levado a tantas variações nos diferentes ritos, um calendário maçônico é baseado na data de um evento ou um começo, e estas referências eram usadas em documentos oficiais das lojas. As datas históricas são símbolos de novos começos, e não devem ser interpretadas como se já houvesse uma loja maçônica no Jardim do Éden. A ideia só foi concebida para se transmitir que os princípios da maçonaria, e não a maçonaria em si, são tão antigos quanto a existência do mundo. Vejo que qualquer outro significado maçônico para estas datas não passam de um desejo dos primeiros maçons escritores de criar uma linhagem antiga para a maçonaria, nos moldes de suas imaginações. No Brasil há registros de que o Gobi utilizava, nos primórdios da maçonaria nacional, um calendário equinocial muito próximo do calendário hebraico, situando o início do ano maçônico não em 1º de março como sugere Anderson, mas no dia 21 de março, equinócio de outono, no hemisfério sul, e acrescentando 4.000 aos anos da Era Vulgar, datando seus documentos com o ano da verdadeira luz, VL. Desta maneira, o sexto mês maçônico tinha início a 1º de agosto, primeiro dia do sexto mês, e o 20º dia era, portanto, 9 de setembro da Era Vulgar, como situa um boletim do Gobi de 1874, isto segundo o irmão José Castellani, em sua obra do Pó aos Arquivos. O fato é que datar pranchas e documentos maçônicos com o ano da verdadeira luz caiu em desuso, talvez porque hoje saibamos que nosso sistema solar existe há mais de 4,5 bilhões de anos. Utilizar o calendário gregoriano e referir-se a ele como era vulgar é a prática mais comum nos dias atuais.